Capítulo 4. O potencial de ação. Introdução. Agora chegamos ao sinal que leva a informação ao longo do sistema nervoso, o potencial de ação. Conforme vimos no capítulo 3, o citosol do neurônio em repouso está carregado negativamente em relação ao fluido extracelular. O potencial de ação é uma inversão rápida dessa situação, de forma que, por um instante, o lado citosólico da membrana torna-se carregado positivamente com relação ao lado externo. O potencial de ação é também frequentemente chamado de pico de potencial, potencial em ponta, impulso nervoso ou descarga. Os potenciais de ação gerados por uma célula são todos similares em tamanho e duração, e não diminuem à medida que são conduzidos ao longo do axônio. Tenha em mente este grande cenário. A frequência e o padrão dos potenciais de ação constituem o código utilizado pelos neurônios para transferir informação de um local a outro. Neste capítulo, discutiremos os mecanismos responsáveis pelo potencial de ação e como esse se propaga ao longo da membrana do axônio. Propriedades do potencial de ação. Os potenciais de ação têm certas propriedades universais, características que são compartilhadas pelos axônios do sistema nervoso de qualquer animal, de uma lula a um estudante universitário. Vamos começar a explorar algumas dessas propriedades. Como se parece o potencial de ação? Como ele se inicia? Quão rapidamente pode um neurônio gerar potenciais de ação? Os altos e baixos de um potencial de ação. No capítulo 3, aprendemos que o potencial de membrana, VM, pode ser determinado inserindo-se um microeletrodo na célula. Um voltímetro é utilizado para medir a diferença de potencial elétrico entre a ponta do microeletrodo intracelular e o outro ponto posicionado fora da célula. Quando a membrana neural está em repouso, o voltímetro registra uma diferença de potencial estável de cerca de menos 65 mV. Durante o potencial de ação, entretanto, o potencial de membrana torna-se positivo por um breve momento. Como isso ocorre muito rapidamente, 100 vezes mais rápido do que um piscar de um olho, um tipo especial de voltímetro chamado osciloscópio é utilizado para estudar os potenciais de ação. O osciloscópio registra a voltagem conforme ela se altera com o tempo. Quadro 4.1. Um potencial de ação, conforme ele pareceria na tela de um osciloscópio, é mostrado na figura 4.1. Essa figura representa um gráfico do potencial de membrana em relação ao tempo. Note que o potencial de ação tem certas partes identificáveis. A primeira parte, chamada fase ascendente, é caracterizada por uma rápida despolarização da membrana. Essa mudança no potencial de ação continua até que o potencial de membrana alcance um pico de cerca de 40 mV. A parte do potencial de ação em que o lado de dentro do neurônio está carregado positivamente em relação ao lado externo é chamado de pico de ultrapassagem. A fase descendente do potencial de ação é uma rápida repolarização até a membrana ficar de fato mais negativa do que o potencial de repouso. A última parte da fase descendente é chamada de pós-hiperpolarização. Há, finalmente, uma restauração gradual do potencial de repouso. Do início ao fim, o potencial de ação dura cerca de 2 milissegundos, entre parênteses, ms. A geração de um potencial de ação. No capítulo 3, dissemos que a penetração da pele por uma taxinha era suficiente para gerar potenciais de ação em um nervo sensorial. Utilizemos esse exemplo para vermos como o potencial de ação se inicia. A percepção de uma dor aguda quando uma taxinha penetra em seu pé é causada pela geração de potenciais de ação em certas fibras nervosas da pele. Aprenderemos mais a respeito da dor no capítulo 12.
Acredita-se que a membrana dessas fibras possui um tipo de canal de sódio ativado pela distensão do terminal nervoso. A cadeia inicial de eventos é, portanto, 1. A taxinha penetra na pele. 2. A membrana das fibras nervosas na pele é distendida. E 3. Canais permeáveis ao íon sódio Na+, abrem-se. Devido ao grande gradiente de concentração e à carga negativa do citosol, íons sódio Na+, entram na fibra através desses canais. A entrada de sódio Na+, despolariza a membrana, isto é, a superfície citoplasmática interna da membrana torna-se menos negativa. Se essa despolarização, chamada de potencial gerador, alcançar um nível crítico, a membrana gerará um potencial de ação. O nível crítico de despolarização que deve ser alcançado a fim de disparar um potencial de ação é chamado limiar. Potenciais de ação são causados pela despolarização da membrana além do limiar. A despolarização que causa potenciais de ação é alcançada de formas diferentes em diferentes neurônios. No nosso exemplo anterior, a despolarização era causada pela entrada de Na+, através de canais iônicos especializados sensíveis à distensão da membrana. Em interneurônios, a despolarização é normalmente causada pela entrada de íons sódio Na+, através de canais ativados por neurotransmissores liberados por outros neurônios. Além desses mecanismos naturais, os neurônios também podem ser despolarizados pela injeção de uma corrente elétrica através de um microeletrodo, um método comumente utilizado pelos neurocientistas para estudar potenciais de ação em diferentes células. Produzir um potencial de ação pela despolarização de um neurônio é algo como o ato de se tirar uma fotografia pressionando o botão de disparo de uma câmera. A aplicação de uma pressão crescente sobre o botão não tem nenhum efeito até que se cruze um certo valor limiar. E, então, clique. O diafragma se abre e uma parte do filme é exposta. Da mesma forma, a aplicação de uma despolarização crescente a um neurônio não tem qualquer efeito até que se cruze o limiar e então, zás, surge um potencial de ação. Por essa razão, diz-se que os potenciais de ação são tudo ou nada. A geração de múltiplos potenciais de ação. No exemplo anterior, vimos a analogia entre a geração de um potencial de ação pela despolarização ao ato de se tirar uma fotografia ao pressionar o botão do disparador de uma câmera. E se a câmera fosse uma daquelas câmeras sofisticadas com um motor de avanço rápido que fotógrafos de modas ou de esportes utilizam? Nesse caso, a pressão continuada, além do limiar no botão de disparo, causaria o disparo de várias fotos. A mesma coisa ocorre com um neurônio. Se, por exemplo, injetarmos continuamente corrente despolarizante em um neurônio através de um microeletrodo, produziremos não somente um, mas muitos potenciais de ação em sucessão. Figura 4.2. A taxa de geração de potenciais de ação depende da magnitude da corrente contínua despolarizante. Se injetarmos por meio de um microeletrodo corrente suficiente apenas para despolarizar até o limiar, mas não muito além desse, veremos que a célula gera potenciais de ação a uma taxa aproximada de 1 por segundo, ou 1 Hz, entre parênteses, Hz. Se aumentarmos a corrente um pouco mais, contudo, veremos que a taxa de geração de potenciais de ação aumenta, digamos, para 50 impulsos por segundo, entre parênteses, 50 Hz. Assim, a frequência de disparo de potenciais de ação reflete a magnitude da corrente despolarizante. Essa é uma das formas pelas quais a intensidade do estímulo é codificada no sistema nervoso. Figura 4.3. Embora a frequência de disparo aumente com a quantidade de corrente despolarizante, existe um limite para a taxa na qual um neurônio possa gerar potenciais de ação.
A frequência máxima de disparo é cerca de 1000 Hz. Uma vez iniciado um potencial de ação, é impossível iniciar outro durante cerca de 1 milissegundo. Esse período de tempo é chamado período refratário absoluto. Além disso, pode ser relativamente difícil iniciar outro potencial de ação durante diversos milissegundos após o fim do período refratário absoluto. Durante esse período refratário relativo, a quantidade de corrente necessária para despolarizar o neurônio até o limiar do potencial de ação é maior do que a normal. Vamos agora estudar como o movimento dos íons através da membrana feita por canais proteicos especializados produz um sinal neural com essas propriedades. O potencial de ação na teoria. O potencial de ação é uma dramática redistribuição de carga elétrica através da membrana. A despolarização da célula durante o potencial de ação é causada pelo influxo de íons sódio através da membrana e a repolarização é causada pelo efluxo de íons potássio. Vamos aplicar alguns dos conceitos introduzidos no capítulo 3 para compreender como os íons são impelidos através da membrana e como esses movimentos iônicos afetam o potencial de membrana. Correntes e condutância da membrana. Considere o neurônio ideal ilustrado na figura 4.4. A membrana dessa célula tem 3 tipos de moléculas proteicas: bombas de sódio e potássio, canais de potássio e canais de sódio. As bombas trabalham continuamente para estabelecer e manter os gradientes de concentração. Como em todos os nossos exemplos prévios, vamos supor que o íon potássio K+ esteja 20 vezes mais concentrado dentro da célula e que o íon sódio Na+ esteja 10 vezes mais concentrado fora dela. De acordo com a equação de Nernst a 37 graus Celsius, o potencial de equilíbrio do íon potássio é igual a menos 80 mV e o potencial de equilíbrio do íon sódio é igual a 62 mV. Vamos usar este modelo para investigar os fatores que governam o movimento de íons através da membrana. Iniciaremos supondo que tanto os canais de potássio quanto os de sódio estejam fechados e que o potencial de membrana, Vm, seja igual a 0 mV, figura 4.4a. Abramos agora somente os canais de potássio, figura 4.4b. Como aprendemos no capítulo 3, os íons potássio K+ fluirão para fora da célula ao longo do seu gradiente de concentração até que o interior fique negativamente carregado e o potencial de membrana seja igual ao potencial de equilíbrio do íon potássio, figura 4.4c. Preste atenção ao movimento dos íons potássio K+, que levam o potencial de membrana de 0 mV a menos 80 mV. Considere estes 3 aspectos. 1. O movimento líquido dos íons potássio K+ através da membrana é uma corrente elétrica. Podemos representar essa corrente com o símbolo Isão Kzinho. 2. O número de canais de potássio abertos é proporcional a uma condutância elétrica. Podemos representar essa condutância como o símbolo Gzão Kzinho. 3. A corrente de potássio através da membrana fluirá enquanto o potencial de membrana for diferente do potencial de equilíbrio do íon potássio. A força impulsora do íon potássio K+ é definida como sendo a diferença entre o potencial de membrana real e o potencial de equilíbrio e pode ser escrita como Vzão M menos Ezão Kzinho. Existe uma relação simples entre a força impulsora iônica, a condutância iônica e a quantidade de corrente iônica que fluirá. Para os íons potássio K+, essa pode assim ser escrita: corrente do íon potássio IK é igual à condutância do íon potássio GK, entre parênteses, que multiplica o potencial de membrana menos o potencial de equilíbrio do íon potássio. De modo mais geral, escrevemos: a corrente do íon é igual à condutância do íon, abre parênteses,
que multiplica o potencial de membrana menos o potencial de equilíbrio desse íon. Se isso lhe soa familiar, é porque se trata simplesmente de uma expressão da lei de Ohm, corrente igual a condutância vezes a voltagem, que aprendemos no capítulo 3. Agora vejamos novamente nosso exemplo. Inicialmente, começamos com potencial de membrana igual a 0 mV e nenhuma permeabilidade iônica na membrana, figura 4.4a. Existe uma grande força impulsora nos íons potássio K+, porque o potencial de membrana é diferente do potencial de equilíbrio do íon potássio. De fato, o potencial de membrana menos o potencial de equilíbrio do íon potássio é igual a 80 mV. Entretanto, uma vez que a membrana é impermeável ao íon potássio K+, a condutância do potássio, GK, é igual a zero. Consequentemente, a corrente do íon potássio IK é igual a zero. A corrente do potássio apenas flui quando estipularmos que a membrana tenha canais de potássio abertos. Então, a condutância do íon potássio GK é maior que zero. Nesse caso, os íons potássio K+, fluem para fora da célula enquanto o potencial de membrana diferir do potencial de equilíbrio do potássio, figura 4.4b. Note que o fluxo da corrente aponta no sentido que leva o potencial de membrana ao potencial de equilíbrio do íon potássio. Quando o potencial de membrana for igual ao potencial de equilíbrio do íon potássio, a membrana estará em equilíbrio e não haverá corrente. Nessa condição, embora haja uma grande condutância de potássio, GK, já não existirá qualquer força impulsora sobre os íons potássio K+, figura 4.4c. O entra e sai de um potencial de ação. Vamos retomar a ação de onde paramos na última sessão. A membrana de nosso neurônio ideal é permeável somente ao íon potássio K+, e o potencial de membrana é igual ao potencial de equilíbrio do íon potássio, que é igual a menos 80 mV. O que está acontecendo com os íons sódio N+, concentrados fora da célula? Uma vez que o potencial de membrana é tão negativo com relação ao potencial de equilíbrio do sódio, haverá uma força impulsora muito grande sobre o íon sódio. Abre parênteses, abre colchete. Potencial de membrana menos o potencial de equilíbrio do íon sódio, fecha colchete, igual, abre colchete, menos 80 mV menos 62 mV, fecha colchete, é igual a menos 142 mV, fecha parênteses. Entretanto, não pode haver corrente do íon sódio Na+, enquanto a membrana for impermeável ao íon sódio Na+. Agora, vamos abrir os canais de sódio e ver o que acontece com o potencial de membrana. No instante em que mudarmos a permeabilidade iônica da membrana, a condutância do íon sódio, representada por Gzão Na, fica alta e, como dissemos, há uma grande força impulsora para o íon sódio Na+. Portanto, temos tudo o que precisamos para gerar uma grande corrente de sódio, Izão Na, através da membrana. Íons sódio Na+, passam através de canais de sódio na membrana no sentido que leva de o potencial de membrana ao potencial de equilíbrio do íon sódio. Nesse caso, a corrente de sódio cruzando a membrana Na é de entrada. Supondo que a permeabilidade da membrana seja bem maior para o sódio do que é para o potássio, esse influxo de sódio despolarizará o neurônio até que o potencial de membrana se aproxime do potencial de equilíbrio do íon sódio, 62 mV. Observe que algo extraordinário aconteceu aqui. Simplesmente trocando a permeabilidade dominante na membrana de íon potássio K+ para íon sódio Na+, fomos capazes de rapidamente inverter o potencial de membrana.
Em teoria, então, a fase ascendente do potencial de ação poderia ser explicada se, em resposta à despolarização da membrana, além do limiar, os canais de sódio da membrana se abrissem. Isso permitiria ao íon sódio Na+ entrar no neurônio, causando uma despolarização maciça até que o potencial de membrana atingisse o potencial de equilíbrio do íon sódio. Como podemos explicar a fase descendente do potencial de ação? Simplesmente considere que os canais de sódio se fecham rapidamente e os canais de potássio permanecem abertos de tal forma que a permeabilidade iônica predominante na membrana volte a ser novamente a do íon potássio K+. Então, o íon potássio K+ fluirá para fora da célula até que o potencial de membrana novamente se iguale ao potencial de equilíbrio do íon potássio. Observe que, se a condutância do íon potássio, GK, aumentou durante a fase descendente, o potencial de ação será ainda mais breve. Nosso modelo para os entra-sai e os altos e baixos do potencial de ação em um neurônio ideal é mostrado na figura 4.5. A fase ascendente do potencial de ação é explicada por uma corrente de entrada de sódio e a fase descendente é explicada por uma corrente de saída de potássio. O potencial de ação, portanto, pode ser explicado simplesmente pelo movimento de íons através de canais que são acionados por mudanças no potencial de membrana. Se você entender esse conceito, compreenderá bastante a respeito das bases iônicas do potencial de ação. O que nos resta agora é estudar o que realmente acontece em um neurônio real. O potencial de ação na realidade. Vamos rever rapidamente nossa teoria sobre o potencial de ação. Quando a membrana é despolarizada até o limiar, há um aumento temporário na condutância do íon sódio. O aumento na condutância do íon sódio permite a entrada dos íons sódio Na+, o que despolariza o neurônio. Esse aumento na condutância do íon sódio deve ser breve para explicar a curta duração do potencial de ação. A restauração do potencial de membrana negativo será ainda auxiliada pelo aumento temporário na condutância do íon potássio durante a fase descendente, permitindo que os íons potássio K+ deixem o neurônio despolarizado mais rapidamente. Testar essa teoria é bastante simples em princípio. Tudo o que se tem a fazer é medir as condutâncias do sódio e do potássio na membrana durante o potencial de ação. Na prática, entretanto, essa medição mostrou-se bastante difícil em neurônios reais. O avanço técnico-chave foi a introdução de um dispositivo chamado fixador de voltagem, inventado pelo fisiologista americano Kenneth C. Cole. Os experimentos decisivos usando esse método foram realizados pelos fisiologistas Alan Hodgkin e Andrew Huxley, da Universidade de Cambridge, Estados Unidos da América, por volta de 1950. A fixação de voltagem permitiu a Hodgkin e Huxley fixar o potencial de membrana de um axônio em qualquer valor que escolhessem. Eles podiam, então, calcular as mudanças que ocorriam na condutância da membrana em diferentes potenciais a partir das correntes que fluíam através dela. Em uma elegante série de experimentos, Hodgkin e Huxley demonstraram que a fase ascendente do potencial de ação era, de fato, causada por um aumento transitório na condutância do íon sódio, com um influxo de íon sódio Na+, e que a fase descendente estava associada a um aumento da condutância dos íons potássio com o efluxo dos íons potássio K+. Suas descobertas lhes valeram o Prêmio Nobel de 1963. Para explicar as alterações temporárias na condutância dos íons sódio, Hodgkin e Huxley propuseram a existência de portões para o sódio na membrana axonal. Sua hipótese era que esses portões eram ativados, abertos por uma despolarização acima do limiar,
e inativados, fechados e trancados, quando a membrana adquirisse o potencial de membrana positivo. Esses portões eram reengatilhados, destrancados de forma que pudessem ser novamente acionados apenas quando o potencial de membrana retornasse ao seu valor negativo. É um tributo a Hodgkin e Huxley que suas hipóteses sobre os portões de membrana anteciparam-se em mais de 20 anos à demonstração direta de proteínas que funcionem como canais dependentes de voltagem na membrana neural. Temos uma nova compreensão de canais de membrana dependentes de voltagem devido a dois grandes avanços científicos recentes. Primeiro, novas técnicas da biologia molecular permitiram aos neurocientistas determinar a estrutura detalhada dessas proteínas. Segundo, novas técnicas neurofisiológicas permitiram aos neurocientistas medir as correntes iônicas que passam através de um único canal isolado, registro unitário. Assim, seguiremos estudando o potencial de ação abordando esses canais iônicos de membrana. O canal de sódio dependente de voltagem. O canal de sódio dependente de voltagem tem um nome bastante adequado. A proteína forma um poro na membrana que é altamente seletivo aos íons sódio Na+, sendo que o poro é aberto e fechado por alterações no potencial elétrico da membrana. Estrutura do canal de sódio. O canal de sódio dependente de voltagem é criado a partir de um único e longo polipeptídeo. A molécula possui 4 domínios distintos, numerados de 1 a 4. Cada domínio consiste em 6 segmentos de alfa-hélice transmembrana, numerados de S1 a S6, figura 4.6. Acredita-se que os 4 domínios estejam agrupados formando um poro entre eles. O poro fica fechado quando a membrana está em seu potencial de repouso negativo. Quando a membrana é despolarizada até o limiar, entretanto, a molécula sofre uma alteração conformacional para permitir a passagem do íon sódio Na+, através do poro, figura 4.7. Assim como o canal de potássio, o canal de sódio apresenta, junto ao poro, alças que se organizam para formar um filtro seletivo. O filtro torna o canal 12 vezes mais permeável ao sódio do que ao potássio. Aparentemente, os íons sódio Na+, perdem a maioria das moléculas de água a ele associadas, mas não todas, à medida em que passam pelo canal. A água retida, que serve como uma série de séquito de acompanhantes moleculares para o íon, é necessária para que ele passe pelo filtro de seletividade. O complexo íon-água pode ser utilizado para selecionar o íon sódio N+, e excluir o íon potássio K+, figura 4.8. O canal de sódio é ativado por uma alteração na voltagem através da membrana. Sabe-se hoje que o sensor de voltagem reside no segmento S4 da molécula. Nesse segmento, resíduos de aminoácidos carregados positivamente estão posicionados regularmente ao longo das voltas da alfa-hélice. Assim, o segmento inteiro pode ser forçado a mover-se quando se muda o potencial da membrana. A despolarização empurra o S4 do interior da membrana para fora, e essa mudança conformacional na molécula faz com que o portão se abra. Propriedades funcionais do canal de sódio. Estudos realizados por volta de 1980 no laboratório de Erwin de Herr, no Instituto Max Planck, em Göttingen, na Alemanha, revelaram as propriedades funcionais do canal de sódio dependente de voltagem. Um novo método chamado fixação de membrana foi utilizado para estudar correntes iônicas passando através de canais iônicos individuais. Quadro 4.2. O método de fixação de membrana permite selar a ponta de um eletrodo ao colocá-lo em contato com uma porção muito restrita da membrana neuronal.
Essa porção de membrana pode então ser removida do neurônio e as correntes iônicas podem ser medidas através dela enquanto o potencial é fixado em qualquer valor que o pesquisador selecione. Com sorte, aquela pequena porção de membrana conterá apenas um único canal e o comportamento desse canal poderá ser estudado. O método de fixação de membrana permitiu que Neher e seus colegas estudassem as propriedades funcionais do canal de sódio dependente de voltagem, quadro 4.3. A mudança do potencial de membrana de uma porção de membrana axonal de menos 80 para menos 65 mV tem pouco efeito sobre os canais de sódio dependentes de voltagem. Eles permanecem fechados porque a despolarização da membrana ainda não atingiu o limiar. A mudança do potencial de membrana de menos 65 para menos 40 mV, entretanto, provoca a abertura desses canais. Como mostrado na figura 4.9, os canais de sódio dependentes de voltagem apresentam um padrão de comportamento característico. 1. Eles abrem com pouco atraso, ativação rápida. 2. Eles permanecem abertos por cerca de 1 milissegundo e então fecham-se, são inativados. 3. Eles não podem ser abertos novamente mediante despolarização até que o potencial de membrana retorne para um valor negativo próximo do limiar. Um modelo hipotético de como alterações conformacionais no canal de sódio dependente de voltagem possam explicar essas propriedades está ilustrado na figura 4.9c. Um único canal não determina um potencial de ação. A membrana de um axônio pode conter milhares de canais de sódio por micrômetro quadrado. E uma ação orquestrada desses canais é necessária para gerar o que medimos como sendo um potencial de ação. Apesar disso, é interessante observar de que inúmeras propriedades do potencial de ação podem ser explicadas pelas propriedades do canal de sódio dependente de voltagem. Por exemplo, o fato de que canais unitários não abrem até que um nível crítico de despolarização da membrana seja atingido explica o limiar do potencial de ação. A abertura rápida dos canais em resposta à despolarização explica por que a fase ascendente do potencial de ação ocorre tão rapidamente. E o curto período durante o qual os canais permanecem abertos antes de serem inativados, cerca de 1 milissegundo, explica, em parte, por que o potencial de ação é tão breve. Além disso, a inativação dos canais pode explicar o período refratário absoluto. Outro potencial de ação não pode ser gerado até que os canais sejam reengatilhados. Existem diversos genes para os canais de sódio no genoma humano. Diferenças na expressão desses genes entre os neurônios podem levar a sutis, porém importantes, variações nas propriedades do potencial de ação. Recentemente, mostrou-se que mutações em um único aminoácido da região extracelular de um canal de sódio causavam um distúrbio geneticamente transmissível comum em crianças, a epilepsia generalizada com convulsões febris. Convulsões febris resultam da explosiva e altamente sincrônica atividade elétrica no encéfalo. A epilepsia é discutida no capítulo 19. As convulsões nesse distúrbio ocorrem como resposta à febre. Elas são normalmente confinadas ao início da infância, dos 3 meses aos 5 anos de idade. Embora não se saiba precisamente como as convulsões sejam desencadeadas pelo aumento da temperatura no encéfalo, as mutações tornam lentas a inativação dos canais de sódio, entre outros efeitos, prolongando o potencial de ação. Epilepsia generalizada com convulsões febris é uma canalopatia, uma doença genética humana causada por alterações na estrutura e função dos canais iônicos. Os efeitos de toxinas sobre os canais de sódio.
Toshio Narahase, trabalhando na Universidade de Duke, nos Estados Unidos da América, no início da década de 1960, fez a revolucionária descoberta de que uma toxina isolada dos ovários de baiacu poderia seletivamente bloquear os canais de sódio, quadro 4.3. A tetrodotoxina, TTX, obstrui o poro permeável ao íon sódio Na+, ao se ligar firmemente a um sítio específico no lado externo do canal. A toxina TTX bloqueia todo o potencial de ação que é dependente de sódio e geralmente é fatal quando ingerida. Apesar disso, o baiacu é considerado uma iguaria no Japão. Mestres cucas do sushi treinam durante anos e podem obter permissão do governo para preparar o peixe de tal forma que, quando comido, cause dormência ao redor da boca. Isso é que é aventurar-se pela boca. A toxina TTX é uma entre várias toxinas naturais que interferem com a função do canal de sódio dependente de voltagem. A outra toxina bloqueadora do canal é a saxitoxina, produzida por dinoflagelados do gênero Goniaulax. A saxitoxina é encontrada mais concentrada em mariscos, mexilhões e outros moluscos que se alimentam desses protozoários marinhos. Ocasionalmente, os dinoflagelados reproduzem-se de forma muito exuberante, causando o que é conhecido como maré vermelha. A ingestão de moluscos nesses períodos pode ser fatal devido à alta concentração da toxina. Além das toxinas que bloqueiam canais de sódio, certos compostos interferem no funcionamento do sistema nervoso, pois causam a abertura dos canais de maneira inapropriada. Nessa categoria está a batracotoxina, encontrada na pele de uma variedade de rã colombiana. A batracotoxina faz com que os canais se abram em potenciais mais negativos e permaneçam abertos por um período muito mais longo do que o normal, de forma a prejudicar a codificação da informação pelos potenciais de ação. Toxinas produzidas por lírios, veratridina e ranúnculos, aconitina, apresentam um mecanismo de ação semelhante. A inativação do canal de sódio é também perturbada por toxinas de escorpiões e anêmonas marinhas. O que podemos aprender dessas toxinas? Primeiro, as diferentes toxinas perturbam a função do canal ao se ligarem a diferentes sítios na proteína. Informações acerca da ligação de toxinas e suas consequências têm ajudado os pesquisadores a deduzir a estrutura tridimensional do canal de sódio. Segundo, as toxinas podem ser utilizadas como ferramentas experimentais para estudar as consequências do bloqueio dos potenciais de ação. Por exemplo, como veremos nos capítulos seguintes, a toxina TTX é comumente utilizada em experimentos que requeram o bloqueio de impulsos em um nervo ou músculo. A terceira e mais importante lição obtida do estudo das toxinas: tenha cuidado com aquilo que você coloca em sua boca. Os canais de potássio dependentes de voltagem. Os experimentos de Hodgkin e Huxley indicaram que a fase descendente do potencial de ação só era parcialmente explicada pela inativação da condutância do íon sódio. Eles também descobriram um aumento transitório na condução do íon potássio, que acelerava a restauração do potencial de membrana negativo após o pico. Eles postularam a existência de portões de potássio na membrana que, assim como os portões de sódio, abrem em resposta à despolarização da membrana. Diferentemente dos portões de sódio, contudo, os portões de potássio não se abrem imediatamente após a despolarização. É necessário cerca de 1 milissegundo para que eles se abram. Devido a esse atraso, e uma vez que a condutância ao potássio serve para recompor o potencial de membrana, essa condutância foi chamada de retificador com retardo. Hoje sabemos que há muitos tipos de canais de potássio dependentes de voltagem.
A maioria deles abre-se quando a membrana está despolarizada e eles funcionam diminuindo qualquer despolarização adicional, pois dão passagem aos íons potássio K+, para que esses deixem a célula cruzando a membrana. Os canais de potássio dependentes de voltagem conhecidos têm uma estrutura similar. As proteínas desses canais consistem em 4 subunidades polipeptídicas separadas que se reúnem formando um poro. De forma semelhante aos canais de sódio, essas proteínas são sensíveis às mudanças no campo elétrico presente na membrana. Quando a membrana está despolarizada, acredita-se que as subunidades mudam de forma que permitam a passagem dos íons potássio através do poro, juntando as peças do quebra-cabeça. Chegamos ao ponto em que podemos usar o que aprendemos sobre íons e canais para explicar as propriedades-chave dos potenciais de ação. Figura 4.10. Limiar. Limiar é o potencial de membrana no qual um número suficiente de canais de sódio dependentes de voltagem se abrem, de forma que a permeabilidade iônica relativa da membrana favoreça o sódio sobre o potássio. Fase ascendente. Enquanto o lado citosólico da membrana está negativo em relação ao lado externo, há uma grande força impulsora sobre os íons sódio Na+. Assim, quando os canais de sódio se abrem, os íons sódio Na+ precipitam-se para dentro da célula através de seus poros, causando a despolarização rápida da membrana. Ultrapassagem. Uma vez que a permeabilidade relativa da membrana favorece enormemente o sódio, o potencial de membrana atinge um valor máximo do potencial de equilíbrio do íon sódio, que é maior do que 0 mV. Fase descendente. O comportamento de 2 tipos de canais colaboram para a fase descendente de repolarização. Primeiro, os canais de sódio dependentes de voltagem são inativados. Segundo, os canais de potássio dependentes de voltagem finalmente terminam de se abrir. O mecanismo para tal é disparado 1 milissegundo antes pela despolarização da membrana. Existe uma grande força impulsora sobre os íons potássio K+, quando a membrana está fortemente despolarizada. Assim, os íons potássio K+ se precipitam para fora da célula através dos canais adicionais abertos, fazendo com que o potencial de membrana volte, agora não tão rapidamente, fase pós-despolarização, a ser negativo. Pós-hiperpolarização. Os canais de potássio dependentes de voltagem que estão abertos aumentam ainda mais a permeabilidade ao potássio em relação ao que era quando a membrana estava em repouso. Uma vez que há pouca permeabilidade ao sódio, o potencial de membrana muda em direção ao potencial de equilíbrio do íon potássio, causando uma hiperpolarização em relação ao potencial de repouso da membrana até que os canais de potássio dependentes de voltagem completem seu fechamento. Período refratário absoluto. Os canais de sódio são inativados quando a membrana torna-se fortemente despolarizada. Esses canais não podem ser ativados novamente. E outro potencial de ação não pode ser gerado até que o potencial de membrana esteja suficientemente negativo para reengatilhar os canais. Período refratário relativo. A membrana permanece hiperpolarizada até que os canais de potássio dependentes de voltagem fechem. Então, mais corrente despolarizante é necessária para levar o potencial de membrana ao limiar. Vimos que os canais e o movimento de íons através deles podem explicar as propriedades do potencial de ação. No entanto, é importante lembrar que a bomba de sódio e potássio também está trabalhando em silêncio no pano de fundo deste cenário. Imagine que a entrada de íons sódio Na+ durante cada potencial de ação seja como uma onda caindo sobre a proa de um barco que navega em mares tempestuosos.
Assim como a ação contínua da bomba que desalaga a embarcação, a bomba de sódio e potássio trabalha o tempo todo para transformar o íon sódio Na+ através da membrana de volta ao exterior da célula. A bomba mantém estáveis os gradientes de concentração iônica que impulsionam o íon sódio Na+ e o íon potássio K+, através de seus respectivos canais durante o potencial de ação. A condução do potencial de ação. Para transferir informação de um ponto a outro no sistema nervoso, é necessário que o potencial de ação, uma vez gerado, seja conduzido ao longo do axônio. Esse processo é como a queima de um pavio. Imagine seu personagem favorito de histórias em quadrinhos segurando uma banana de dinamite com um fósforo aceso sendo segurado sob o pavio. O pavio pega fogo quando se torna insuficientemente quente, ultrapassa algum limiar. A chama aquece o segmento de pavio que se segue até que ele pegue fogo. Dessa forma, a chama faz seu caminho ao longo do pavio. Note que o pavio que é aceso em uma extremidade apenas queima em um sentido. A chama não pode retornar por onde veio, porque o material inflamável logo atrás já foi queimado. A propagação de um potencial de ação ao longo do axônio é semelhante à propagação da chama ao longo do pavio. Quando o axônio está suficientemente despolarizado para atingir o limiar, canais de sódio dependentes de voltagem abrem-se e o potencial de ação é iniciado. O influxo de carga positiva despolariza o segmento de membrana imediatamente à frente até que ele alcance o limiar e gere seu próprio potencial de ação, figura 4.11. Dessa forma, o potencial de ação faz seu caminho ao longo do axônio até alcançar o terminal do axônio, assim iniciando a transmissão sináptica, o assunto do capítulo 5. Um potencial de ação iniciado em uma extremidade de um axônio apenas se propaga em um sentido. Ele não volta pelo caminho já percorrido. Isso ocorre porque a membrana por onde passou está refratária como resultado da inativação dos canais de sódio recém-utilizados. No entanto, assim como o pavio, um potencial de ação pode ser gerado por despolarização em qualquer extremidade do axônio, e assim pode se propagar em qualquer sentido. Normalmente, os potenciais de ação se propagam em apenas um sentido. Isso se chama condução ortodrômica. A propagação no sentido inverso, algumas vezes obtida experimentalmente, é chamada de condução antidrômica. Note que, uma vez que a membrana axonal é excitável, capaz de gerar potenciais de ação, ao longo de toda a sua extensão, o potencial irá propagar-se sem decaimento. O pavio funciona do mesmo modo porque é inflamável ao longo de toda a sua extensão. Diferentemente do pavio, entretanto, o axônio pode regenerar a sua capacidade de disparo. As velocidades de condução do potencial de ação variam, mas 10 metros por segundo é uma taxa típica. Lembre-se que o período do início até o final do potencial de ação dura cerca de 2 milissegundos. A partir desses dados, podemos calcular a extensão da membrana que está engajada no potencial de ação em um dado instante. 10 metros por segundo vezes 2 vezes 10 a menos 3 segundos igual a 2 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Assim, um potencial de ação andando a 10 metros por segundo ocorre sobre uma extensão de 2 centímetros de axônio. Fatores que influenciam a velocidade de condução. Lembre-se que a corrente de entrada de íons sódio Na+, durante o potencial de ação, despolariza a porção de membrana logo à frente. Se essa porção de membrana alcançar o limiar, haverá o disparo de um potencial de ação e, assim, o potencial de ação queimará ao longo da membrana. A velocidade na qual o potencial de ação se propaga ao longo do axônio depende de quão longe a despolarização se projeta à frente do potencial de ação, o que, por sua vez, depende de certas características físicas do axônio.
Imagine que o influxo de cargas positivas para o interior do axônio seja como abrir a água em uma mangueira de jardim furada. Há dois caminhos que a água pode tomar. Um, direto pelo interior da mangueira. O outro, através dos furos da mangueira. Quanta água vai por cada caminho depende de sua resistência relativa. A maior parte da água percorrerá o caminho de menor resistência. Se a mangueira for estreita e os furos numerosos e grandes, a maior parte da água fluirá através desses furos. Se a mangueira for larga e os furos em pequenos números e pequenos, a maior parte da água fluirá por dentro da mangueira. Os mesmos princípios se aplicam à propagação da corrente positiva ao longo do axônio à frente do potencial de ação. Há dois caminhos que as cargas positivas podem tomar. Um pelo interior do axônio, o outro através da membrana axonal. Se o axônio for estreito e houver muitos poros abertos na membrana, a maior parte da corrente fluirá através da membrana. Se o axônio for largo e houver poucos poros abertos na membrana, a maior parte da corrente fluirá por dentro do axônio. Quanto mais longe a corrente propagar-se ao longo do axônio, mais longe o potencial de ação despolarizará à sua frente e mais rápido ele irá propagar-se. Como regra, portanto, a velocidade de condução do potencial de ação aumenta com o diâmetro axonal. Como consequência dessa relação entre diâmetro axonal e velocidade de condução, vias neurais, especialmente importantes para a sobrevivência, desenvolveram axônios anormalmente largos durante o processo evolutivo. Um exemplo é o axônio gigante da lula, que é uma parte de uma via que medeia um refluxo de fuga em resposta a uma forte estimulação sensorial. O axônio gigante de lula pode chegar a ter 1 milímetro de diâmetro, tão grande que originariamente se pensou que fosse parte do sistema circulatório do animal. As neurociências têm um débito para com o zoólogo britânico J.Z. Young, que em 1939 chamou a atenção para o axônio gigante da lula como uma promissora preparação experimental para o estudo biofísico da membrana neural. Hodgkin e Huxley usaram essa preparação para elucidar as bases iônicas do potencial de ação, e o axônio gigante continua a ser utilizado até hoje em uma grande variedade de estudos neurobiológicos. O tamanho axonal e o número de canais dependentes de voltagem na membrana também afetam a excitabilidade neural. Axônios menores necessitam de uma maior despolarização para alcançar o limiar do potencial de ação e são mais sensíveis ao bloqueio por anestésicos locais, quadro 4.4. Mielina e condução saltatória. O que há de bom acerca dos axônios gordos é que eles conduzem o potencial de ação mais depressa. O ruim é que eles ocupam muito espaço. Se todos os axônios em seu encéfalo tivessem o diâmetro do axônio gigante da lula, sua cabeça seria grande demais para passar pela porta de um celeiro. Felizmente, os vertebrados desenvolveram uma outra solução para aumentar a velocidade de condução do potencial de ação: envolver o axônio com um material isolante chamado mielina. Ver capítulo 2. A bainha de mielina consiste em muitas voltas de membrana fornecidas por células gliais, as células de Schwann, no sistema nervoso periférico, fora do encéfalo e da medula espinhal, e os oligodendrócitos no sistema nervoso central. Assim como envolver a mangueira perfurada do jardim com uma fita de vedação facilita o fluxo de água pelo seu interior, a mielina facilita o fluxo de corrente pelo interior do axônio, aumentando assim a velocidade de condução do potencial de ação, quadro 4.5. A bainha de mielina não se estende continuamente ao longo de todo o axônio. Existem quebras no isolamento, onde os íons podem cruzar a membrana para gerar potenciais de ação. Como você deve se lembrar do capítulo 2, essas quebras na bainha de mielina são os nodos de Ranvier, figura 4.12.
Canais de sódio dependentes de voltagem estão concentrados na membrana desses nodos. A distância entre os nodos é normalmente entre 0,2 e 2 milímetros, dependendo do tamanho do axônio. Axônios mais largos possuem maiores distâncias internoidais. Imagine que o potencial de ação viajando através da membrana axonal seja como você caminhando pela calçada. A condução do potencial de ação sem mielina seria como caminhar ao longo do caminho em passos muito pequenos, utilizando cada polegada da calçada para colocar os pés. A condução com mielina, em contraste, seria como ir andando a passos largos ao longo do caminho. Em axônios mielinizados, o potencial de ação pula de um nodo a outro, figura 4.13. Esse tipo de propagação do potencial de ação é chamado condução saltatória. Potenciais de ação, axônios e dendritos. Potenciais de ação do tipo discutido nesse capítulo são principalmente uma característica de axônios. Via de regra, as membranas dos dendritos e dos corpos celulares neuronais não geram potenciais de ação causados pelo sódio porque possuem muito poucos canais de sódio dependentes de voltagem. Apenas membranas que possuem essas moléculas proteicas especializadas são capazes de gerar potenciais de ação, e esse tipo de membrana excitável é normalmente encontrado apenas em axônios. Assim sendo, a parte do neurônio onde o axônio se origina do soma, o cone de implantação axonal, é frequentemente chamada também zona de disparo. Em um neurônio típico no encéfalo ou na medula espinhal, a despolarização dos dendritos e do soma causada pelo estímulo sináptico de outros neurônios leva à geração de potenciais de ação se a membrana do cone de implantação axonal for despolarizada além do limiar, figura 4.14a. Na maior parte dos neurônios sensoriais, entretanto, a zona de disparo localiza-se próxima aos terminais nervosos sensoriais, onde a despolarização causada pela estimulação sensorial leva à geração de potenciais de ação que se propagam ao longo dos nervos sensoriais. Figura 4.14b. No capítulo 2, aprendemos que axônios e dendritos diferem em sua morfologia. Agora, aprendemos que são funcionalmente diferentes e que essa diferença de função é especificada no nível molecular pelo tipo de proteína que há na membrana neural. Diferenças nos tipos e na densidade de canais iônicos na membrana também podem explicar as propriedades elétricas características dos diferentes tipos de neurônios. Quadro 4.6. Considerações finais. Retornemos brevemente ao exemplo do capítulo 3, do ato de se pisar em uma taxinha. A lesão na pele causada pela taxinha distende os terminais nervosos sensoriais do pé. Canais iônicos especializados sensíveis à distensão da membrana abrem-se e permitem que íons sódio carregados positivamente entrem nos terminais nervosos. Esse influxo de carga positiva despolariza a membrana da zona de disparo até ultrapassar o limiar e o potencial de ação é gerado. A carga positiva que entra durante a fase ascendente do potencial de ação espalha-se pelo axônio e vai despolarizando a membrana à sua frente até seu limiar. Dessa forma, o potencial de ação é continuamente regenerado à medida que se propaga como uma onda ao longo do axônio sensorial. Agora, chegamos ao passo em que essa informação é distribuída e integrada por outros neurônios no sistema nervoso central. Essa transferência de informação de um neurônio para outro é chamado de transmissão sináptica, o assunto dos 2 próximos capítulos. Não nos deveria surpreender que a transmissão sináptica, como potencial de ação, depende de proteínas especializadas na membrana neural. Assim começa a emergir o cenário do encéfalo como uma rede complicada de membranas neuronais interagindo entre si. Considere um neurônio típico.
com todos os seus neuritos, possua uma superfície total de membrana com cerca de 250 micrômetros quadrados. A área da superfície dos 100 bilhões de neurônios que constituem o encéfalo humano chega a 25 mil metros quadrados, mais ou menos o tamanho de 4 campos de futebol. Toda essa membrana, com sua miríade de moléculas proteicas especializadas, constitui o material de nossas mentes.